Olá! Hoje nós veremos, ainda dentro de semelhança de triângulos, a semelhança entre áreas, perímetros e altura. Ok. Razão entre perímetros e altura. Dois triângulos semelhantes, a razão K de semelhança é calculada pela razão entre os lados homólogos. Isso já foi falado na nossa aula, né? De semelhança de triângulos, parte 1. Ou seja, lados homólogos possuem, né, para serem triângulos semelhantes, a mesma razão de proporção. Então, aqui vocês vão ver que K, que é a razão de semelhança, é calculada pela razão entre os lados homólogos, ou seja, os lados correspondentes. Então, aqui nós temos o triângulo ABC e o triângulo DEF. Basta nós analisarmos este triângulo e verificarmos que ele tem dois ângulos congruentes, né? Então, o ângulo A é congruente ao ângulo D e o ângulo C congruente ao ângulo F. Com isso, nós podemos concluir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Então, a partir daí, nós podemos garantir que os lados vão possuir uma razão de proporção. Analisem aqui comigo. De 6, né, para o 2, 6 ele é o quê? Triplo de 2. Então, eu peguei o 2 e multipliquei por 6, tá? Qual outro lado que vai ser homólogo aqui? O 9, ele vai ser homólogo com qual lado? O 9 vai ser homólogo com o 3. Por quê? Lembrando, o segmento AC, ele gera um ângulo de duas linhas e o ângulo de uma linha. Então, nós temos que procurar, tá? Aqui no outro triângulo, qual segmento também possui a mesma característica. E, no caso, vai ser o segmento DF. 3 e 9, significa que 9 é o triplo de 3. E o próximo lado, o 12, que é o BC, ele é homólogo ao EF. 4 vezes 3, 12. Basta a gente olhar para os triângulos, para os lados, né, dos triângulos, identificando seus lados homólogos, para a gente saber que K, a razão de semelhança, como eu estou analisando do maior para o menor, é 3, ou seja, o maior é 3 vezes o triângulo menor. E se eu fizesse o contrário? Não teria problema algum, porém eu teria que inverter aqui. Eu ia fazer 4 dozeavos, 3 nonos e 2 sextos. Com isso, eu verificaria que a minha razão de proporção, se eu simplificar todos aqui, vai dar o quê? 1/3. Então, pensando aqui o inverso, do menor para o maior, o triângulo EDF possui uma razão de semelhança 1/3 do triângulo ABC. Então, K vai ser igual a 1/3. Que é a minha razão de semelhança, ok? Então, nós já temos que, com base na semelhança de triângulos, a razão de semelhança K, né, ela acontece nos lados homólogos, também acontece no perímetro, tá? Nós vamos ver aqui. E também acontece com relação à altura. Então, a razão de semelhança, você pode encontrá-la nos lados homólogos, nas alturas e no perímetro. Vamos analisar esse perímetro? Olha só. O perímetro do triângulo ABC vai ser 12 com 6, 18, 18 com 9, 27. Então, o perímetro do triângulo ABC vai ser 27.
Este é do triângulo ABC. E vamos ver agora do DEF. O perímetro do triângulo DEF. 2 com 3, 5, 5 com 4, 9. 27 para 9 é o triplo de 9. Então, aqui a gente também identificou que há uma razão de proporção, uma razão de semelhança aqui. 27 nonos vai dar K igual a 3. E se a gente calcular a altura aqui do triângulo, ela também vai possuir uma razão de semelhança. Ok? Então, a razão entre alturas também possui uma razão de semelhança. Aqui vai ser ABC e aqui vai ser DEF. Se eu traçar a altura no triângulo ABC, vamos chamar ele de H. Então, nós teremos aqui, na mesma razão de semelhança, a altura do triângulo DEF. Aqui eu vou chamar de altura 1 e aqui eu vou chamar de altura 2. Então, H1 sobre H2 também vai possuir a mesma razão de semelhança. Ok? Próximo. Aqui o PET trouxe para vocês, né, 3 triângulos e aí você foi calculando a razão de semelhança entre os triângulos. O primeiro aqui é a razão de 1 para 3. Então, do triângulo 1 para o triângulo 3. Aqui eles estão na mesma posição, olha os ângulos. Então, de 6, de 1 para 3. Então, nós temos 10. De 1 para 2, 10 para 5, 8 para 4, 6 para 3. Então, significa que a razão de semelhança vai ser 2, né? O triângulo é o dobro do menor. Depois, vai de 2 para 3. Então, vai ficar 15, de 3 para 2, 15 com 5, 12 com 4 e 9 com 3. Razão de semelhança, 3. Ou seja, o triângulo 3 é o triplo do triângulo 2. E assim por diante, vai mostrando a razão de semelhança. Próximo, exemplo 2. A figura mostra o suporte lateral de um equipamento de ginástica, sendo que o segmento AB mede 80. Então, AB mede 80, AD mede 120, então, tudo aqui 120. O perímetro ABC mede 260, ABC. Então, 2P de ABC, 260. E os segmentos BC e DE são paralelos. Sempre marquem essa informação. Então, vamos aqui. Se aqui tudo é 120 e aqui 80, então, esse pedacinho aqui vai ser 40. Então, agora a gente vai, tá? O problema trouxe para a gente calcular o perímetro de ADE, ou seja, do triângulo maior. Então, olha só, através aqui dos segmentos, a gente já consegue analisar. O que eu tenho de informação? Vamos separar esses triângulos em 2 triângulos. Então, aqui eu tenho o triângulo ADE. Depois, eu vou ter o outro triângulo menorzinho, que vai ser ABC. AD é 120,
AB 80, perímetro de ADE, que já foi dado, né? Perímetro de ABC, então, o perímetro do menor, 260. Eu vou precisar dessa informação para a gente calcular a razão de semelhança. Olha só, como que eu posso calcular a razão de semelhança de um para o outro? Eu sei que eles já são semelhantes, os triângulos são semelhantes, porque eu tenho aqui dois lados paralelos, né, cortados por transversal. Então, a gente vai calcular a razão de semelhança do maior para o menor, foi o que foi feito aqui, através dos lados dados. Então, 120 dividido por 80. Então, a razão de semelhança, K, vai ser 1,5. O que significa isso? Que o triângulo ADE, ele é 1,5 vezes a mais que o triângulo ABC. Então, a partir daí, eu consigo, às vezes, calcular os outros lados, tá? A informação que foi dada é que o perímetro ABC vale quanto? 260. Então, o perímetro ABC é igual a 260. Se o perímetro possui a mesma razão de semelhança dos lados, então, para eu saber o perímetro de ADE, basta eu pegar o 260 e multiplicar por 1,5, que eu vou conseguir o perímetro de ADE, que vai ser igual a 390. Então, essa informação, né, da razão de semelhança, do K, também valer para perímetro, é importante para vocês estarem calculando ou um lado, ou às vezes o perímetro, realmente o perímetro. Então, vocês podem usar aí a razão de semelhança para calcular os demais lados, ou o perímetro, tá? Mas antes, certifique-se que realmente os triângulos são semelhantes, para vocês estarem aplicando a razão de semelhança. Aí, depois, um outro ponto é a razão entre áreas de triângulos. A razão das áreas, a razão de semelhança entre as áreas de triângulos semelhantes, ela é um pouquinho diferente. Ela não é a mesma nem da altura, nem do perímetro e nem do lado. Tá? A razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes, ela é o quadrado da razão de semelhança. O que significa isso? Quadrado da razão de semelhança. A razão de semelhança é K. O que é o quadrado da razão de semelhança? É igual a K elevado ao quadrado. Então, a razão entre as áreas, ou seja, área 1 sobre área 2, vai ser igual a K ao quadrado, a razão de semelhança ao quadrado. Como que a gente chega nesse resultado, tá? Vamos partir aqui da fórmula da área do triângulo. Então, nós temos aqui uma altura. E aqui é a altura do outro triângulo. Aqui nós vamos ter, então, H1, H2. Base 1, base 2. Qual que é a fórmula da área do triângulo? Então, a área do triângulo, ela é base vezes altura sobre 2. Então, área 1 sobre área 2 significa o quê? Vamos colocar a fórmula aqui. A área do triângulo 1 vai ser a base 1 vezes a altura 1 sobre 2. Agora, a área do triângulo 2 dividido por base 2 vezes a altura 2 sobre 2.
Divisão de frações, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui, se vocês fizerem isso, vocês vão ver que vocês podem cortar, simplificar o 2 com 2. E vão continuar, vai ficar assim. Área 1 sobre área 2. B1 vezes H1 sobre B2 vezes H2. Agora, olha só, né? A gente trabalhando fórmulas. B1 sobre B2, H1 sobre H2. Se eu dividir isso aqui, eu posso dividir isso aqui em duas frações. B1 sobre B2 é a razão de semelhança, né, da base, que vale quanto? K. H1 sobre H2 é a razão de semelhança da altura, que vale quanto? K também. Então, área 1 sobre área 2 é igual a K vezes K, ou K ao quadrado. Por isso é que a gente fala que a razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança, ou a razão de semelhança elevado a 2. Então, tá aqui a explicação para isso. Tá? Não é a mesma coisa, não é a mesma razão de semelhança para os demais, não. Significa K vezes K. E vocês têm que ter em mente isso aqui, ó. A razão entre duas áreas é igual a K vezes K, ou K ao quadrado. Exemplo 3. Dois triângulos são semelhantes e a razão de semelhança entre eles é 4. Então, aqui, olha, já identificou que é 4 e já falou que são semelhantes. Então, o K é igual a 4. Se a área do triângulo menor mede 10, qual é a medida da área do triângulo maior? Então, nós vamos fazer o seguinte: área do maior sobre área do menor. A área do maior é a que eu tô querendo, então vai ser X. A área do menor mede 10. E eu sei que a razão de semelhança entre áreas não é K vezes K? Isso aqui é a mesma coisa que K vezes K. Então, agora a gente vai resolver. X sobre 10 é igual a 4 vezes 4. X vai ser igual a 4 ao quadrado vezes 10. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 10, 160 centímetros quadrados. Então, a área do maior, tá? Vale 160 centímetros quadrados. E a área do menor vale 10 centímetros quadrados. Então, a partir dessa informação da razão de semelhança, a gente calculou, a gente usou a fórmula de razão de semelhança para área, que foi a informação do problema. Ok? Então, com isso, né, vocês têm aí a informação sobre razão de semelhança entre áreas, razão de semelhança nos perímetros, razão de semelhança nas alturas de triângulo semelhante.